O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, logo no início desse Evangelho, São Marcos escreveu para nós que os discípulos tinham esquecido de levar pães. E isso depois de um grande milagre que ele havia realizado, o milagre da multiplicação dos pães. Imagina, eles tinham um pãozinho. Humanamente falando, o que seria um pão para 13 homens? E eles começaram, logo depois de ouvir isto, de receberem o ensinamento de Nosso Senhor. Ou melhor, Jesus começou a ensiná-los. Parece que eles não receberam o ensinamento, mas Jesus estava ali ensinando. E aí vem o ponto central do Evangelho, quando Jesus manda que eles tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Como Jesus usou a palavra fermento, eles começaram a entender que estavam levando uma bronca porque haviam se esquecido do pão. Mas Jesus estava falando de forma simbólica. Jesus estava falando a partir da imagem, daquela realidade que faz a massa crescer. Quando se faz uma massa, e se adiciona um pouco de fermento, é o fermento que move a massa, é o fermento que faz a massa se desenvolver. E Jesus fala do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus, para que eles tivessem cuidado. O fermento dos fariseus é a autossuficiência, é a confiança nas próprias obras, é também aquele moralismo estéril que sempre esteve presente no seu coração, que os fechava à graça de Jesus. E o fermento de Herodes, a sua vaidade, a sua sede de poder, toda aquela maldade
que o movia nas suas ações. O fermento é aquilo que move, é aquilo que empurra. E Jesus então chama a atenção para aquilo que está lá no coração, aquilo que nos move, aquilo que está dentro de nós, que nenhum olhar humano é capaz de captar, mas que o olhar de Deus capta perfeitamente. Queridos irmãos, queridas irmãs, diante disto, nós podemos perguntar para nós mesmos o que tem movido a nossa vida, o que nos faz sair da cama cada dia, o que nos move ali no nosso trabalho, ainda mais, o que nos move para vir à missa, né? Para frequentar a Eucaristia, o que nos move, o que de fato nos traz aqui ao encontro de Jesus. Prestemos bastante atenção nesta questão do fermento. Se nós olharmos para a primeira leitura, nós vamos encontrar um trecho da carta de São Tiago. Ele de outra forma também está falando daquilo que move o homem. E ele usa uma palavra, concupiscência. Concupiscência, o que é isto? É aquilo que me inclina ao mal. É aquela tendência constante, né? O desregramento que existe em nós depois do pecado original. Depois do pecado original, todos nós somos constantemente inclinados ao mal. E aí nós precisamos ter cuidado. A concupiscência concebe o pecado. A concupiscência dá a luz ao pecado. E depois São Tiago vai falar também de três, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e, sobretudo, a soberba da vida, que é a pior delas. Então, hoje, vamos pedir a nosso Senhor que nos dê olhos abertos, corações abertos, ouvidos abertos, né, para colher, para perceber tudo que Ele deseja que nós percebamos, que às vezes que não aconteça conosco, né, de estarmos sendo movidos por esses fermentos e assim sermos bloqueados ao fermento que Ele nos traz. E que fermento nosso Senhor nos traz? É o fermento da graça, é o fermento do amor, é o fermento da sua presença viva, rica na Eucaristia, como daqui a pouco comungaremos. Que o Senhor, no seu amor e na sua graça, constantemente mova a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.